começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa nesta semana. Maravilha, maravilha! Na quinta-feira, dia 2, eu fiz uma live com a minha querida amiga Mônica Batista, especialista em dependência química, especialista em dependências emocionais e codependência, ela que é lá do Papo Reto, Dependência Nunca Mais, lá no Instagram. Fizemos uma live muito legal com muitas informações a respeito de codependência, o que é e o que fazer. Então, maravilha, hoje eu vou passar para vocês na íntegra a entrevista com a Mônica Batista. Espero que vocês gostem, mas primeiro vamos ouvir aquela do The Flanders e logo em seguida a entrevista. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, Marcão, tá ótimo. Tá dando para ouvir direitinho. Beleza. Eu não, a semana passada eu não usei o fone, mas algumas pessoas reclamaram que estava picotando a minha voz. Então eu vou ver se hoje não acontece isso com o fone. Sou Victor Benatti, meu companheiro, meu amigo, lá da Editora M. Trabalhou comigo muitos anos. Que legal. Fala aí, Vitão. Que legal, Vitor. Seja bem-vindo. Muito bom, Marcão. Eu falei para as pessoas aqui, antes de você entrar, que a live vai ficar gravada. Para quem não pegar inteira ou tiver que sair, alguma coisa assim, espero que vocês fiquem com a gente aqui enquanto nós estivermos falando sobre o tema. Mas se não puder, vai ficar gravada. E a gente vai estar aqui toda quinta-feira falando de alguma coisa pesada também. Perfeito, beleza. Né? Então, é isso. Muito bem, gente. Vamos começar, então? Vamos ferver já? Vamos esperar? Vamos botar para quebrar. Quero esperar mais não. Vamos falar. Gente, olha só. A gente vai falar desse tema que eu estou falando aí, a codependência, e nós vamos ter o nosso bate-bola aqui, mas vocês podem fazer perguntas e a gente vai conversando e vai vendo as perguntas aqui. Se tiver alguém que queira fazer pergunta, mas esteja tímido para fazer pergunta aqui no chat, faz. Boa. Tá bom? Pode ser no meu, pode ser no seu, pode ser no WhatsApp, pode ser sinal de fumaça, qualquer coisa, só não deixe de perguntar. Isso mesmo, é isso aí. Vamos começar. Vamos falar de codependência, né, Marcão? Tem muita gente, assim, por exemplo, os adictos acreditam, pensam, eu já falei isso no passado, né, que nem todo codependente é adicto, mas todo adicto é codependente. E, na verdade, não é bem assim, que é uma coisa que a gente vai falar também. Então, é isso. Você quer começar com alguma coisa, Maricão? Quer falar alguma coisa? Beleza. Já vou cumprimentar meu primo Cláudio Val. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado por estar na live. Chama a sua mãe, tia Lúcia, precisa saber sobre codependência, porque ela tem filho adicto. Já quebrei o anonimato aí, não tô nem aí. Beleza. Ó, a primeira coisa que me surge aqui na cabeça é uma dúvida que eu acho que algumas pessoas devem ter. Porque você fala de dependência emocional, aliás, é o seu ramo de trabalho, né? A dependência emocional e a codependência. E alguns autores, alguns profissionais tratam a codependência ou uma forma de codependência é aquela codependência entre um familiar e um adicto ou um alcoólico. E a dependência emocional seria aquela dependência em relacionamentos, pode ser sexo afetivo ou pode ser relacionamento familiar, pura e simplesmente sem envolver a adicção. Então eu queria que você esclarecesse para a galera, já para começar, que a gente já faz a pergunta na própria chamada, né, da nossa live. Codependência, o que é e o que fazer? Então vamos começar no o que é codependência, Mônica Batista. Muito bom. Codependência não é catalogado na
Organização Mundial da Saúde como doença. No nosso palavreado por aí, nós falamos, doença da codependência, falamos e nos referimos a ela como doença. Mas a codependência não é uma doença, é um padrão de comportamento desenvolvido, que se mistura com a identidade da pessoa. A codependência, ela nasce, ela se desenvolve, ela tem origem na nossa infância. É diferente da dependência afetiva. A dependência afetiva, qualquer pessoa pode ter, mas ela tem várias circunstâncias da vida, inclusive na infância. Mas na infância, por que a dependência afetiva não acontece? Porque na infância nós já somos dependentes afetivos. Nós já somos. Então, por que eu desenvolvo a codependência na minha infância? Porque eu preciso vir de um ambiente inseguro, que são as origens, causas e condição do padrão, da doença, vamos falar assim. Então, assim, a pessoa que se desenvolve na infância ou adolescência, num ambiente familiar inseguro, tenso, tóxico, disfuncional ou algo do tipo, é uma pessoa que ela precisa de validação. Toda criança precisa de validação e se sentir amada, se sentir importante, se sentir pertencente. Quando isso não acontece na infância dessa criança, ela tem com ela uma coisa: opa, eu fiz alguma coisa errada. Para não estarem aqui me amando e me dizendo que eu sou importante e tudo mais, eu fiz alguma coisa errada, a culpa é minha, porque o ambiente tenso e inseguro é assim, ó. Um dia a mãe chega carinhosa e dá beijo, abraça, e no dia seguinte a mãe chega e não olha para a cara da criança, tem um comportamento de indiferença, cansada, irritada, com coisas dela. Não é pessoal e isso não é um planejamento, jamais. Tanto que é uma coisa disfuncional. A criança que vive nessa coisa, sem essa rotina de que ela é mesmo importante, ela passa a se questionar. Peraí, porque assim, a gente precisa, quando criança, a gente se olha do jeito que as pessoas nos olham. Então, se a minha família, quem cuida de mim, me dá carinho e me diz que eu sou especial, eu me sinto especial, eu desenvolvo a minha autoestima. Se eu me desenvolvo dentro de um ambiente familiar e eu não tenho isso, eu não tenho autoestima, eu não tenho validação, eu não tenho pertencimento, eu não tenho importância. E quando eu não tenho, tem duas coisas que eu posso fazer, só duas, que é o que vai se transformar no lance doentio. Ou eu vou procurar fazer tudo para agradar, para os meus pais me amarem, me validarem, entenderem que eu tô ali, eu vou fazer tudo certinho, eu vou procurar ajudar, eu vou tirar nota 10, eu vou estudar direitinho, eu vou ajudar o meu irmão, eu vou ajudar minha mãe em casa, eu posso fazer isso. Isso é um comportamento, Marcão. O outro comportamento é: eu posso fazer um monte de caca, chutar o balde, não fazer nada, que é com o mesmo intuito. O intuito de chamar a atenção. Os dois é para chamar a atenção. A atenção é tudo que a gente precisa na vida para ter validação. Então, se não me dão atenção e eu estou aqui, eu vou fazer alguma coisa. Ou eu vou fazer tudo certinho, ou eu vou fazer tudo erradinho. Porque daí eu tenho atenção de alguma maneira. Dizem alguns especialistas que as crianças sempre dizem o que elas querem dizer de alguma maneira. Elas vão dar um jeito de dizer. E às vezes elas fazem isso dando trabalho, causando problema, né? Então, a codependência, ela não vem na vida adulta. O que vem na vida adulta que uma pessoa desenvolve nos relacionamentos sexoafetivos e outras relações é a dependência afetiva. A codependência, ela é desenvolvida na primeira infância. E na adolescência. Na primeira infância e na adolescência, porque daí eu começo a entender, Marcão, que para eu receber elogio e ser válida e ser validada entre os meus meios todos, eu preciso fazer coisas para as pessoas. Então eu faço tudo para todo mundo. Eu faço favores, eu sou boazinha, eu dou as minhas coisas, eu abdico do meu tempo, das minhas energias, das minhas energias e das minhas coisas. Eu estou me anulando, né, Mônica? Assim, dessa forma eu estou me anulando. Entendi. Total anulação. Engraçado que você falou, teve dois temas essa semana na sua timeline lá, que é o triângulo da autoobsessão. E aí, a hora que você fala que a criança precisa se validar,
Isso tem muito a ver com aquele IP da Irmandade Anônima que fala do triângulo da autoobsessão. Exatamente. Porque na pequena infância, as pessoas que vão desenvolver uma doença emocional, elas não têm o respaldo, ou seja, ela acaba egoficando, né, dentro de si, fica com essa auto-obsessão justamente porque ela percebe que pessoas, coisas e lugares não preenchem aquilo que ela, enfim, quer, né? Eu preciso, eu quero agora. E eu preciso que essa coisa seja atendida. E quando não acontece, aí é o que você falou. Exatamente. Ou se anula querendo atenção e querendo validação, ou se anula também indo usar droga, né? Como muitos fazem, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Porque as perguntas, os questionamentos que a codependente faz, eu falo a codependente porque a maioria são mulheres, Marcão, é assim, ela não se sentia validada por ser quem ela é. Eu preciso me sentir amada e aceita pelo que eu sou, não apesar do que eu faço. Entendeu? Então, é essa a questão. Então, como ela não é aceita e validada, amada pelo que ela é, ela vai buscar fazer coisas. E aí ela tem as migalhas de validação. Migalhas, falou muito vida, bem. Né? Às vezes não tem nenhuma, né? Às vezes não tem nenhuma e tal. Então, e outro questionamento que ela faz é: o problema deve ser comigo. Eu devo ter feito alguma coisa, que a coisa aqui não está rodando, não está rolando muito legal. Eu tenho que fazer alguma coisa. A culpa é minha. O caos está acontecendo nessa casa porque eu fiz alguma coisa. E é aí que ela começa a fazer, buscar situações para consertar o seu meio ambiente. Entendeu? E esse meio ambiente pode ser lá atrás. Mas que interessante que você tocou na culpa, que ia ser a minha próxima questão. Então tem tudo a ver com culpa, né? Tem tudo a ver com culpa e dívida. Apesar de não ter culpa nenhuma, porque estamos falando de responsabilidades emocionais, papéis familiares em algum momento, né? Então não cabe culpa. Aliás, a culpa é uma coisa tão inútil, né? Eu acho que a única serventia da culpa é a gente aprender erros que a gente cometeu, aí a gente descarta a culpa, pelo amor de Deus, e aprende com os erros, né? Mas a culpa é sempre um algoz terrível, né? A culpa é doentia, né? E a pessoa, qualquer pessoa que tem um problema da codependência, ela tem um comportamento de dívida para com as demais pessoas. Ela tem um comportamento de dívida com o filho. Então, assim, outra característica importante da codependente é assim: por trás de uma codependente tem um dependente. Tem que ter. As pessoas que estão codependentes, elas procuram relacionamentos, elas buscam, sem querer, relacionamentos com pessoas problemáticas. Homens problemáticos, é verdade. É bem isso mesmo. Homens problemáticos, homens com falta de dinheiro, homens com vícios, homens com dificuldade de arrumar emprego, de se empregar, de se encontrar no mercado de trabalho. O codependente quer resolver a vida do outro, né? Quer salvar. O dependente emocional, o dependente afetivo, Marcão, ele quer ser salvo. O codependente, ele quer salvar. Ambos têm a mesma dificuldade, querem ser amados e validados como pessoa. Mas o dependente afetivo, a dependência afetiva, ela é a ausência de preenchimento de mim mesma. Eu não estou me preenchendo comigo mesma, então está me faltando autoestima. O codependente, ele se preenche demais, ele preenche demais o outro e não ele. Então ele se invalida o tempo todo. Porque ele não olha para ele, entendeu? Ele não aprendeu a olhar para ele. É por isso que você vê muitos codependentes, uma das características é essa falta de vaidade, essa falta de autoestima. Então, a mãe que tem um filho adicto e gasta tanta energia com essa relação e com esse cuidar, que ela não se cuida. Então tá com o cabelo lá espinafrado, não pinta o cabelo mais, a raiz tá branca, ela não se maquia, ela não se veste bem, ela tá assim, você vê assim nas salas de ajuda mútua de familiares, algumas que acabam de chegar, que ainda não estão resgatando essa autoestima, realmente parece que usou droga. Você fala, mas quem que é o adicto aí? É você ou ele?
degradação total, né? Verdade. E os comportamentos total, igual ao do adicto, e assim, os defeitos, as manobras, os comportamentos, tudo que o adicto tem, geralmente o codependente tem também. Todos os defeitos, a manipulação, a falta de responsabilidade, contagioso, né? E tudo mais. E eles não gostam de saber disso. Muito. Eles não gostam de saber disso, não assumem isso, mas é assim que acontece. Marcão, esse assunto de codependência com pessoas que têm problema com droga, álcool, ou são pessoas problemáticas, digamos assim, isso vai longe, porque é muito intenso o problema. Muito intenso, sabe? Eu tenho visto muitas coisas assim. Tem muita gente que assim, por exemplo, a codependente, que é mãe de um dependente químico, que é mãe de um adicto, ela não sabe, ela não gosta de ouvir, as pessoas não gostam quando eu falo, mas assim, elas alimentam a dependência. Eu ia chegar nesse ponto. É uma retroalimentação. Quando o dependente... Um alimenta a doença, que codependência não é doença, mas um alimenta a questão do outro. É isso aí, a questão do outro. E o que acontece? Quando o dependente ameaça sair do vício dele, ele não está pensando muitas vezes em descartar a sua amada ou a sua mãe por causa do vício dele. Ele só quer parar com a droga, parar com aquilo ali que está fazendo mal. Mas a codependente que convive com isso é uma ameaça. Engraçado, né? Por quê? É como se ela não tivesse nenhuma importância a mais. Porque como é que ela vai resolver os problemas se os problemas acabaram? E aí o cara pega, começa a ir no grupo, fica limpo. E eu conheço um caso de uma mãe que ela pegou assim uma depressão e uma insônia terrível depois que o filho dela ficou limpo. Porque ela continuava esperando ele chegar de madrugada, mas ele estava dormindo já há muito tempo. Ele já tinha chegado e ela ficava na janela, olhando assim para fora, alhures, querendo que chegasse o adicto no uso, mas ele não estava mais no uso. É uma loucura mesmo. Sim, é um vício. Quando se trata de codependência ou de dependência afetiva, tudo isso é um vício. Tudo se trata de vício, entendeu? E por exemplo, né, para esclarecer, de repente, para quem não entendeu ainda, a dependência emocional, nem todo adicto, nem todo dependente emocional é adicto. Mas todo adicto é um dependente emocional. Mas a dependência emocional, ela abrange muitas coisas. A dependência emocional é dependência afetiva, codependência e transtorno de personalidade dependente. Que aí é um transtorno, é a pessoa que acredita que ela não pode ficar sozinha e tal, que é um assunto para um outro momento. Mas o dependente, a pessoa que é codependente, ela pode passar na imagem, na cabeça dela, a não ser importante, não ter importância na vida do outro, quando esse outro para com o vício, para com o seu problema, entendeu? Porque a codependente precisa dele disfuncional. Uma mãe que cuida de um filho, uma mãe codependente geralmente trata do filho, cuida do filho, cria, educa, para que ele fique dependente, não para que ele fique autônomo, entendeu? E muitas vezes esse filho vai crescendo dependente e pode se tornar um codependente, porque quem é criado na dependência não tem amor. É aquela coisa da mãe com um filho de 40 anos que ainda mora com ela e ela ainda tá passando as cuequinhas dele, mesmo se ele não for adicto. Cuidando como se fosse um bebê. Sim. E aí essa pessoa tem dificuldade de funcionar com autonomia, tem dificuldade de resolver problemas. O filho, né, no caso, também disfuncional. Ele acaba não crescendo, né? Ele continua sendo uma criançona de 40 anos, né? É isso. Não desenvolve, né? Ele não se desenvolve. Então, assim, as exigências do codependente o problema pode ser comigo, que mais? Deve ser responsabilidade minha o que está acontecendo aqui. O caos é responsabilidade minha, eu preciso resolver. Eu preciso ser melhor para fazer mais para que eu possa ser amada e ter atenção. É a exigência. Por isso que tem codependente que está jantando e o vizinho chama para ir no supermercado, ela larga tudo e vai.
entendeu? E ela não cobra gasolina, o vizinho fala, vou te pagar a gasolina. Quantas vezes eu vi isso? Não precisa não, porque faz muito para o outro, às vezes faz até com que o outro se sinta na dívida, mas quando não existe reconhecimento, a codependente fica muito mal, porque ela não está sendo amada. Existe um vazio ali que não é preenchido com essas coisas, com pessoas, lugares e coisas. Então a diferença é a substância química só, entendeu? A diferença entre um adicto e um codependente, muitas vezes, é só a substância, porque a droga... Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. E tudo isso que a gente está falando são sintomas que dão num nível quase que inconsciente. A pessoa trabalha isso sem pensar, porque racionalmente, jamais uma mãe vai querer que um filho seja um bebezão de 40 anos ou que seja um adicto que usa droga, né, meu? Exatamente. Isso aí não é no nível racional. Quando isso é trazido para a razão, então aí é que tá, né? É a segunda pergunta que a gente fez na nossa chamada. O que fazer, né? Então, a gente tem que trazer essas informações para o nível da razão, para a gente começar a tratar desses sintomas aí. E que, por exemplo, tem os mecanismos de defesa, os mecanismos de facilitação, por exemplo, no caso do codependente de adicto, né? Então, o menino está usando droga, a mãe sabe que ele está usando droga, mas mesmo assim, continua emprestando o carro, continua lavando as roupinhas, a comidinha está sempre quentinha em cima do fogão, independente daquele menino merecer, não sei se é merecimento, mas, sabe, na minha casa não pode entrar droga, por exemplo, é uma das coisas que um codependente de adicto precisa fazer, botar limites bem racionais, os programas de tratamento, né, para codependência, os anônimos, ou então o Naranon, o Alanon e esses programas, eles batem bastante nessa tecla de trazer para a racionalidade e romper com esses mecanismos de facilitação. Meu, não vai emprestar carro e dinheiro para adicto que está no uso, né, meu? Só que aí é que tá, isso que você está falando é ouro, porque assim como existe para o adicto a negação, e é o primeiro sintoma para o adicto não pedir ajuda, existe a negação do codependente também. O codependente, se ele se alimenta, porque assim, Marcão, vou te falar, vou rasgar para você como que é, e você sabe que é assim. Uma mãe que está acostumada a lidar com o filho que está usando drogas, vendendo as coisas em casa ou cuidando das próprias coisas de qualquer jeito, sem limite, sem disciplina, essa mãe, ela é salvadora, porque ela tem essa síndrome. Ela tem a síndrome de salvadora. Ela tem a síndrome de resolver, de ser bombeira, né? Então, o filho, ele volta para casa culpado, ele volta para casa arrependido, ele volta para casa envergonhado, ele volta para casa bebezinho, né? Chorão e manipulador. Porque a doença faz isso, né? Ele volta assim para casa. Esta mãe, Marcão, ela não sabe lidar com um cara de cabeça erguida, autônomo, que sabe cuidar dele mesmo. Então, quando ele volta a usar, e ele volta de novo para casa cabisbaixo, envergonhado, arrependido, ferrado, é assim que ela cresce, é assim que a doença dela, a gente pode chamar de doença, ela só não é catalogada, mas é assim que a doença dela... Vai ter respaldo, né? Potência, entendeu? Exatamente. A mãe, ela precisa do filho usando drogas para ela continuar potencializando a doença dela, a neurose dela. Se ele para, ela tem que buscar ajuda. E muitas falam assim, como assim eu tenho que buscar ajuda? Ele a velha pergunta. Meu marido, meu filho e eu que tenho que buscar ajuda? E na verdade, é assim que funciona, tem que buscar ajuda, porque nós estamos falando de relacionamento que não está sendo desenvolvido. Porque se tem codependência, dependência emocional, falta de limite e falta de disciplina, nós não temos uma relação em desenvolvimento. E a codependência com o dependente não é para ser uma simbiose. As pessoas precisam, nós somos seres individuais relacionais. Eu não sou uma simbiose do com o outro. Né? É essa simbiose que é tão prejudicial, que retroalimenta um a doença do outro. Porque, até biologicamente falando,
O princípio da simbiose é justamente duas espécies que compartilham de alguma coisa que um precisa do outro para sobreviver. E se você extrapola isso para o nível emocional, para o nível psicológico, é uma simbiose de fato. A doença acaba incrustando tanto na personalidade de um e de outro, que sem aquela dependência do outro, a pessoa parece que não vai funcionar. Então fica disfuncional a psique. Exatamente. A psique não funciona sem, né? Exatamente. Tudo isso é num nível inconsciente, Exatamente. Só que a pessoa vai fazendo e não se dá conta de quão doente está, né? Isso. Exatamente. E uma coisa que acontece muito nas famílias assim é o problema está com ele. Como se o problema fosse só daquele indivíduo que está usando, que está voltando para casa daquele jeito arrebentado. O problema não é de mais ninguém. E todo mundo tem... todo mundo é afetado e afeta a pessoa. Então é um problema de todo mundo. Muita gente não sabe. É um problema familiar, não é um problema pessoal. Eu conheço um caso muito engraçado, assim, quer dizer, não é engraçado porque é como trágico, né? Mas de uma pessoa que ficou numa internação, e aí ele ia sair de ressocialização aos 3 meses de internação. E o problema dele era crack. E aí o pai fez um churrasco com 200 litros de chopp em comemoração que o menino estava chegando da ressocialização. E ele falou, seu problema não é chopp, seu problema é crack. Então vem aqui com o papai tomar uma. Obviamente que esse menino em 2 dias estava fumando crack e roubou o dinheiro do pai, o carro do pai, trocou na biqueira, etc e tal, né? Porque, né, é uma falta de conhecimento da própria doença da adicção. É uma outra coisa importante para o codependente de adicto, é ter muita informação a respeito da adicção. E que qualquer substância que altera o humor, não adianta. Se o problema do cara foi crack, ótimo, foi pro fundo do poço. Mas cerveja também não, sabe? Sim. Até energética é perigoso para quem teve problema com droga, sabe? Cervejinha sem álcool, porque vai trazer coisas na pessoa que, vai trazer vontades, né? Então, é muito importante o codependente, o pai, a mãe, o familiar, né? A esposa, saber de todos esses mecanismos, de todos esses gatilhos, né? Sim. E que substância que altera o humor é substância que altera o humor. Ponto. Acabou. Perdi Playboy. Isso aí. É verdade. É verdade. Mas muita gente não sabe disso, muita gente não quer saber. Mas... Vem tomar uma baia. Por isso que é um tema polêmico. Não, isso daí é totalmente insano. Né? Mas aí também eu acho que as clínicas, os terapêuticos, os CTs, todos, eles precisam, como, né, quando eu te conheci, que você trabalhava, né, em comunidades terapêuticas, e fazia justamente essa ponte que avisava o familiar, né? Eu lembro de um planejamento que se tinha lá, falando, como vai ser a ressô? Que grupo que esse menino vai frequentar? A que distância ele está do grupo? Quem vai levar? Quem vai buscar? Planejamento de ressocialização, né? Avisar eles, olha, vamos tirar todas as bebidas de casa nesse começo aí, depois, quando ele estiver fortalecido, quem sabe você pode voltar a ter o seu vinho na adega de casa. Pô, mas agora o menino vai voltar, eu vou ter que me livrar dos meus vinhos. Não é se livrar, mas, vamos dar uma ajuda, porque o menino tem problema, cara. Sim, mas isso é uma falta de seriedade. Sim. Mas você sabe que eu vivi muito isso, né, com famílias, assim, das pessoas falarem, por exemplo, eu tive meu filho que usava drogas e eu precisei falar para o meu filho assim, você quer usar drogas? É isso que você quer? Aqui não vai dar. Porque aqui tem uma família funcionando e se você usar droga aqui, você vai prejudicar outras pessoas que estão aqui. Exatamente. Dentro, entendeu? E eu não podia, eu precisava botar limite. Aí, botar limite significava correr riscos. Então, eu preciso que você saia. É usar o que você quer? É usar o que eu quero. Então, você vai usar lá na rua. Aqui não.
E isso, para alguns pais, é a morte. Porque e se acontece alguma coisa com ele? A culpa vai ser minha. Claro que é minha culpa, entendeu? E aí, Marcão, eu dei a cara para bater, né? E isso aconteceu comigo. E ele foi e ele não voltou. Isso aconteceu com ele na rua. Ele realmente foi e não voltou. Ele morreu do uso por conta disso tudo. A culpa é de quem? É minha culpa? A culpa é minha que colocou no limite? Então, muitas vezes, os pais... Quantas vezes, Marcão, em reunião de família, os pais falavam assim... Mas eu não tô falando aqui, Marcão, que as pessoas têm que colocar para fora. Não é nada disso. Tô falando de limite e disciplina. Aí, Mônica, mas eu não posso colocar ele para fora. Porque tinha pais que ia buscar na biqueira a droga para o filho usar dentro de casa, porque o filho fica protegido. E esse absurdo acontece muito ainda, mas muito. E aí, o que acontecia? Eu orientava, né, como que era, falava da doença, falava da postura, que muitas vezes, para o dependente químico parar, a postura da família conta muito com isso, porque dependendo da postura, tudo pode mudar. E aí eles falavam assim, Mônica, eu não posso colocar para fora o meu filho, eu não posso dizer para ele usar droga lá fora, porque e se acontece alguma coisa? E eu falava, a culpa vai ser sua? É isso? Então ficava empacado no mesmo lugar e não existia disciplina, não existia limite, e nada acontecia, nada mudava, entendeu? Então, quando você coloca limite para alguém assim, você está sendo mal, você está sendo ruim, você não está sendo uma pessoa muito legal. Porque olha só o que você está fazendo, você está dizendo para ele sair, para ele usar droga fora. E o que é o contrário? O contrário é assim, não fica aqui, tá tudo bem. Pode usar aqui em casa, que aqui você está seguro. Problema, né? E aí, Marcão, se esse cara morre do lado da mãe, dentro de casa, a culpa é de quem? Mesma coisa. Ela vai se culpar depois e vai falar assim, se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse colocado... E muitas mães não colocam. A semana passada uma pessoa me ligou pedindo ajuda para uma pessoa e eu falei, olha, eu sinto muito, eu nem sei o que falar. Esses pais precisam adotar uma postura firme diante desse cara. Na semana seguinte, no final de semana mesmo, na mesma semana, a menina falou, Mônica, ele faleceu. Não deu tempo de fazer nada. Nossa. Entendeu? E isso acontece o tempo todo. Parece uma bobagem, mas a codependência é um comportamento, um padrão que mata e tem matado muitas pessoas. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual eu continuo voltando. De um dos motivos pelo qual eu continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, eu incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. Ela tentativa. Só por hoje
parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva a mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles, eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que está sofrendo, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose, a tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar, o instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar, o instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, o instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, o instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Ó, o Vitor tá falando ali, ó, a famosa frase, antes dentro de casa do que na rua. É isso aí. Só que eu acho que uma das poucas coisas que um codependente de adicto pode fazer, que pode ajudar ou pelo menos incentivar o seu familiar adicto a entrar em recuperação, são esses limites. É romper o sistema de facilitação. Porque se o menino pensa que tem essa facilidade e pode usar em casa, ele vai parar por quê? Ele tem casa para usar, às vezes a mãe empresta o carro para ele na biqueira e o dinheiro para ele buscar, às vezes alguns pais vão até buscar. Então, se ele vê que ele só pode ficar na rua para usar, e aí ele corre os riscos de uso de rua, polícia, traficante, não sei o quê. Isso é um incentivo para o cara falar, não, eu acho que eu já cheguei num certo fundo de poço aqui, né? É melhor eu ver esse papo aí desses anônimos, não é possível, né? Tá muito ruim. Mas a postura dos pais, a postura da família, de quem está convivendo, ela pode ajudar demais e potencializar a pessoa a buscar ajuda, como ela pode potencializar a pessoa a não buscar ajuda. Porque quando a gente adota uma postura de limite, de disciplina, o que a gente está incentivando? O adicto, para ele parar, ele precisa perder alguma coisa. Porque eu vou te falar uma coisa, se eu tiver chuveiro quente, comidinha parar para quê? Cama para dormir, para que eu vou parar? Meu Deus, você imagina, de jeito nenhum. Preciso continuar, porque é conforto isso. Mas para as pessoas entenderem que a postura delas pode contribuir para o bem ou para o mal, leva tempo, porque não é qualquer familiar que quer saber disso, porque não é um problema deles. Esse problema quando se mexe com isso, as pessoas elas devem olhar para elas, e isso dói, e elas não querem, isso incomoda, entendeu? Não é qualquer um que quer mexer nisso daí, não é qualquer um. Depois que as pessoas ficam limpas, nos meus atendimentos eu percebo que os maiores conflitos com a família
são com as pessoas depois que elas param de usar. Tá tudo anestesiado de um lado e de outro. Exatamente. O Pécio entrou, querido, boa noite, tudo bem? A Dani entrou também. A minha irmã Patrícia Helmert também tá na live. Obrigado, Patuca. Tamo junto. Legal, Patrícia. Seja bem-vinda. Viu, Mônica? Muito legal. Gente, se vocês quiserem falar... pode botar no chat aí, galera. Se tiver alguma questão aí que a gente possa responder, tamo junto. Mônica, eu conheço um codependente que... o fundo de poço dele, como familiar, foi quando ele encontrou, às 7 horas da manhã, a maconha do filho. Era 1 quilo de maconha. Aí ele estava de roupão e sem cuecas e pegou aquele quilo de fumo e ficou apavorado. E pegou aquele caroção, assim, botou debaixo do braço e falou, meu, isso aqui dentro de casa é um perigo. E saiu pra rua, pegou o carro e foi andando pela marginal. Quando ele percebeu que ele estava nu, só com um roupão e 1 quilo de fumo no banco do passageiro, e aí passou uma viatura da rota do lado dele, caiu a ficha, ele falou, meu, se essa viatura agora me vê de roupão, acha estranho, me para e pega e me acha com essa droga toda aqui, e eu sem documento do carro, sem carteira, sem identidade. Olha onde pode chegar um codependente. Aí ele voltou para casa, jogou fora o fumo e tal, mas olha só onde pode chegar a codependência. Tem casos até de morte, de suicídio, porque a codependência parece que não é uma doença fatal, que nem a adicção é, mas é sim, viu? Porque a depressão profunda pode levar, e muitos codependentes acabam apelando, como a droga ilícita para um senhor ou para uma senhora com mais de 40, 50 anos pega mal, mas eles começam a tomar ou remédios controlados, né, tarjinhas pretas da vida, ou então vão pro álcool, né? E muitos acabam desenvolvendo o alcoolismo ou a dependência química por remédio, né, Mônica? Muito comum. Isso é muito comum. A gente fala de codependência, às vezes os adictos, eles levam tudo para esse rumo aí, só da mãe ou da esposa, com uma adicção mesmo. E não é, o negócio é muito mais amplo. Muitas vezes nós pensamos que somos a melhor pessoa do mundo, porque nós agradamos a todo mundo e não a nós mesmas. Nós interrompemos as nossas atividades para atender o chamado alheio, fazemos mais do que os outros pedem e habilidosamente a gente antecipa os desejos das pessoas. É incrível. A gente abre mão do nosso próprio bem-estar com extrema facilidade. Isso é uma coisa que acontece com o vizinho, com meu filho, com todo mundo, né? Porque eu preciso ser importante. E depois a gente ainda fica chateado, como eu falei, Marcão, quando as outras pessoas não fazem o mesmo por nós. Entendeu? Há uma chateação, sim, nisso. Então, isso é muito sério. Porque autoanular não é altruísmo, viu? A galera confunde muito isso. Eu estou me doando totalmente. Ai, como eu sou altruísta, como eu sou boa, né? Eu faço tudo por aquela pessoa. Mas isso não é ser altruísta. Altruísta é um outro nível de coisa. Isso aí é anulação. É um outro nível, sim. E você sabe uma coisa? Tem muita avó que é codependente por causa da história que o neto tem com a mãe ou com o filho, sabe? Ou com o pai. Tipo assim, eu sou avó, então eu cuido do meu neto e facilito todas as coisas para ele, porque coitadinho, né? O pai tá preso, o pai tá usando droga, paga a pensão, o pai tá na rua, a mãe foi embora, os pais se separam. Faz tudo. E isso é outra forma. Não é só mãe diretamente, não. Tem mãe que não é nem um pouco codependente, mas que a mãe da mãe é. Isso é muito complicado. Conheço alguns casos também. A Dani tá falando aqui, Marcão. A minha mãe preferiu dar a chave do quarto para o meu filho usuário. Assim, ele se trancava lá e ela justificava não poder falar que viu. E ela não falar que viu. Dani, o negócio é feio mesmo, a coisa é muito séria, muito grave, sabe? Eu passei muito por situações assim com pessoas, conheço vários tipos de desfecho de histórias sobre isso. A pessoa que é codependente, Marcão, ela vive na ditadura dos deveria,
as coisas que eu deveria fazer, sabe? Fico questionando isso e eu entro nesse... O tempo verbal preferido é o futuro do pretérito. Exatamente. Uma importância, uma preocupação gigantesca com a preocupação, com a opinião alheia. É uma coisa que a gente faz muito também quando está na codependência. A felicidade que vem do outro sempre é condicionada a fatores externos. Eu não tenho felicidade interna, bem-estar interno. Todas as minhas dependências é para fora. Está em pessoas, lugares e coisas. Só para fora. É da pele para fora. Pele para dentro, nada. E Mônica, eu tenho uma ideia também de ver tudo de forma mágica. O núcleo da adicção, do alcoolismo, é o egocentrismo. O núcleo da doença emocional, segundo, por exemplo, Neuróticos Anônimos, também é o egocentrismo e o egoísmo. O núcleo da codependência também é o egocentrismo? Marcão, eu acho que sim, porque... É uma forma distorcida, né? Assim, é uma forma distorcida, porque assim, é o egocentrismo, mas o egocentrismo, ele é doido. Ele não tem bom senso, não existe bom senso no egocentrismo, não existe bom senso no egoísmo. A pessoa que é uma insanidade, porque é obsessão. A obsessão, ela é insana. O núcleo da insanidade é a obsessão, é verdade. Entendeu? Então, isso funciona... É a mesma coisa que uma pessoa que é super preocupada com sexo, com pornografia, e o assexuado. Então, tanto faz se o egocêntrico é aquele que olha demais para si, como aquele que não olha para si, né? É outra forma. Que não olha para si, exato. É 8 e 80, você percebe? Não tem... É engraçado. Quem está possuído pela codependência, ou está possuído pela dependência emocional, também está naquela regrinha que eu falei lá, imprevisível, extremista, desconectado, sem critério e impulsivo. Isso não serve só para a pessoa que é só para o adicto, serve para quem está na codependência ou dependência emocional, a dependência afetiva, entendeu? O codependente, a mãe que está com um filho recém-saído de uma clínica, por exemplo, ela vai ter comportamentos a provocar que ele volte a usar drogas. Quando ele volta a usar droga, a mãe fala assim: falei que não ia demorar tanto tempo, sabia que não ia ser tanto tempo assim, que ia ficar limpo. Vem cá que eu vou cuidar de você. É tudo, como a Mariana acabou de dizer. É tudo ela deu boa noite aí pra galera. E a Rose Lassarre. Conheço uma codependente que ia visitar o namorado na cadeia toda semana e passava por toda aquela humilhação. Essa pessoa fez isso por 2 anos. Eu conheço também uma dessas. Conheço algumas. Nossa, é jumbo. E a pessoa desempregada e tendo que arrumar uma puta de uma grana para fazer o jumbo lá toda semana, mandar biscoitinho recheado pro bonito lá. Pois é, isso é real. Oi, Vi, querida, boa noite, maravilhosa, que bom que você tá aí. Mari, um beijo pra você, viu, amor? Muito legal, muito legal. Galera que entrou agora, estamos falando sobre dependência emocional, dependência afetiva, codependência, e isso também, às vezes, ligado à adicção. Agora, vamos sair um pouco do tema da adicção, amor? E me fala um pouco daquela codependência sexoafetiva, aquela codependência entre marido e mulher, entre marida e marida, entre marido e marido, que também acaba ficando disfuncional e um parece que simbiosa o outro, sabe? Porque não necessariamente essa codependência ou essa dependência afetiva, ela está ligada unicamente à adicção. Existem codependentes apenas emocionais, afetivos, né? Como você falou, aquela dependência afetiva é a que vem até no período que a pessoa já é adulta, não é isso? Quando a gente fala de casais, né, dos casais convencionais, pode acontecer a codependência, mas a codependência é assim. A codependência tem que ser assim, é uma regra. Eu me relaciono com um cara que é problemático. Tá.
pode ser duro, pode ser um cara endividado, duro, pode ser um cara que joga pra caramba e aposta, pode ser um cara que bebe, que usa droga, tal. Então a codependência no casal pode ser no qualquer tipo, ou casal convencional ou casal homoafetivo, ele vai se relacionar com alguém problemático, com alguém que tem dificuldade, com alguém que está no desequilíbrio, porque eu preciso salvar, e isso é codependência. Quando a gente tem nos casais a dependência, de um ser mais dependente do que o outro, um rastejar mais para o outro, aí nós estamos falando de dependência afetiva ou do transtorno de personalidade. A diferença do transtorno para a dependência afetiva é que o transtorno é assim, ele não pode viver sem aquela pessoa. Então ele se corta, ele se mutila, ele diz que ele não pode viver sem aquilo, ele não pode ficar sozinho de jeito nenhum. Esse caso não é um caso tratado só por terapeuta, é um caso que precisa de medicação, que precisa de psiquiatra e que precisa dessa ajuda. Mas os casais, por exemplo, vamos falar de um casal homoafetivo. É muito comum nos casais homoafetivos, um tem a energia mais feminina ou mais masculina? Casal de marido e marido. Quando é um casal feminino, uma tem uma energia mais masculina do que a outra. Isso é muito natural. Isso não significa que... não tem nada a ver com quem é o homem. É só... Não é isso. Não é isso. É que uma tem uma energia mais masculina e a outra mais feminina. E com os casais homoafetivos masculinos também. Um tem uma energia mais feminina, mais voltada para o feminino, e o outro mais masculino. Então, assim, cada um deles, os casais homoafetivos, é mais problemático, Marcão. Por quê? Porque eles já têm as demandas e os dilemas deles, pessoais. Quando eles se juntam, eles precisam de ajuda para fazer os seus acordos relacionais, Entendi. que aí é uma outra coisa, que quando a gente fala de relacionamento sexo-afetivo, é outra coisa que a gente faz. É porque o terapeuta ajuda o casal homoafetivo nos acordos relacionais. Por exemplo, Marcão, já que você está falando da gente falar disso, por exemplo, um cara fala assim, eu gosto de andar de mão dada e eu quero que o mundo saiba que eu sou gay. E o outro fala, de jeito nenhum. Minha família não pode sonhar que eu sou gay e eu não tô a fim de... não quer sair do armário ainda. Se você quiser, aqui entre nós, mas... não está preparado. Isso é um dilema, que por causa de não ter tido acordo relacional, eles estão em conflito. Eles precisam de ajuda, porque eles não vão resolver esse conflito sozinhos. Porque pode ser que se separe, pode ser que aconteça um monte de coisa. Pode ser que eles queiram abrir o relacionamento e não saibam como, porque não tem acordo relacional. Então precisa ter. Numa dessa, por causa dos dilemas individuais e da demanda de dilemas do relacionamento, eles precisam de ajuda e vai ter conflito, vai ter problema. E aí pode rolar a dependência afetiva. Entendeu? Oi, Ângela maravilhosa. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, linda. Seja bem-vinda. Fala com a gente aí, Ângela. Porque eu conheço casais heterossexuais que o homem dessa relação, ele é super dependente da sexualidade. Ele precisa, ele tem uma... é quase que uma obsessão pela sexualidade da parceira. E ele não consegue ficar sem ela no sentido sexual da coisa. E acaba gerando uma super codependência. E porque também as mulheres, ela tem um outro ritmo de parceria sexual. O homem, em geral, né? Eu não gosto de generalizar, mas na maioria das vezes, o homem tem assim, aquela necessidade de, por exemplo, sexo todo dia. E a mulher, ela precisa que fazer amor, é um ato que começa no acordar do casal, sabe? Como que ele tratou ela durante o dia inteiro? A mulher não consegue resolver, assim, eu vou afogar meus problemas pessoais ou os problemas da relação na cama. O homem já prefere essa forma, de maneira geral, tá? Então, essa falta de sexo que a mulher dele proporciona deixa ele super inseguro, sabe? E aí alimenta também essa necessidade sexual dele. E isso traz um super conflito nesse casal aí. É um casal de amigos meus.
E eles até já me pediram ajuda nesse sentido, sabe? Marcão, tem situações, tem conflitos que acontecem com os casais. Você sabe o que estraga os casamentos? Você sabe o que acaba com os casamentos? Não conversar sobre o problema e não pedir ajuda. Entendeu? Esse é um dilema que muitos casais passam. Mas tem casal, Marcão, como você falou, eles ainda falaram sobre isso. Tem casal que vive isso, que a mulher não fala pra ninguém e o cara não fala pra ninguém. Não se resolve, não se comunica sobre o problema. E a gente precisa do conflito para resolver os problemas. Comunicação. O conflito é que faz a gente se desenvolver nas relações. Entendeu? Então, esse casal amigo seu precisa de orientação profissional para saber o que fazer. Porque muita gente tem medo de procurar ajuda profissional, porque tem medo. Não é assim, vai acabar? Tem, claro que tem. Tem muita gente que não procura por isso. Mas a ideia é colocar as coisas na mesa. Mas sabe por que terapia de casal às vezes tem essa fama de que vai terminar? Porque a pessoa não fala, a pessoa não, o casal não conversa. A hora que você é submetido a uma terapia, vai vir coisas à tona. E essas coisas que vai vir, de repente, sabe o que é? Já acabou esse casamento há 10 anos, e a hora que isso vem à tona numa terapia, finalmente os dois percebem, ou os dois ou um deles vai perceber, acabou essa porra, não tem mais o que fazer aqui. E não é a terapia a culpada. A culpada foi o mutismo. Foi ficar quieto durante 10 anos, aceitando. Ele estava num relacionamento, ou ela estava num relacionamento tóxico, e o relacionamento tóxico geralmente é de mão dupla, não é só uma pessoa que é tóxica, não, viu? Porque é muito legal a gente pegar e falar, eu estou num relacionamento tóxico, tipo, eu sou o belezinha e o tóxico é o outro, né? Mas é difícil ter um relacionamento tóxico que seja só de um dos lados, sabe? E aí, quando vem à tona isso na terapia, lascou, né? O que acontece? Quanto mais nós somos independentes, mais nós corremos risco de sermos dependentes emocionais de outras pessoas. Quanto mais no mundo aumenta o meio de comunicação, mais nós ficamos solitários com comunicação rasa. Por causa da comunicação hoje, as pessoas estão carentes, sabe do quê? De uma boa conversa. De uma boa conversa. As pessoas não conversam. E olha o meio de comunicação que existe por aí. Então, quanto mais aumenta isso, mais as pessoas estão carentes e se comunicam mal. Então, hoje a gente está falando de uma coisa que é velha, que é antiga, que a gente precisava olhar com carinho. A maneira como a qualidade da nossa comunicação em casa, com a gente, com o outro. Como é que eu me comunico? Como é que eu faço para que o outro saiba o que eu quero? Eu dou Parece que a pessoa tem que saber por osmose, né? O jeito que você gosta. Exatamente. Sexo, sabe? Estamos falando bastante de sexo aqui, galera. A gente tem que falar, porra, eu conheço uma mulher que ficou 20 anos com o cara, mas ela não gostava de uma determinada posição e ele gostava. E machucava ela aquela posição. E ela segurou aquilo durante 20 anos. Não gostando, não gozando, E como o Reich falava, a pessoa que não tem orgasmo, ela adoece, Adoece, com certeza. Isso, para as pessoas que não sabem, isso é uma verdade, Então, assim, a Ângela está falando aqui, 50% de cada, é isso. Cada um, em qualquer relacionamento, eu com o porteiro, eu com meu marido, eu com os meus filhos, eu com meu amigo, eu com qualquer um. É 50% de cada. Muito verdadeiro isso. Cada um assume os seus 50%. Muito bom, Marcão. Muito bom. Já são 9 Não acredito que passou 1 hora, É que falar de sexo deixa a gente avoado. Falar de muito... Passou. Eu não sei ainda qual vai ser o tema da live da semana que vem, mas nós vamos estar aqui de novo. Galera, quinta-feira que vem, todos engajados aqui, com certeza vai ser um tema legal. A Ângela Coelho, manda pelo WhatsApp, mas tem que falar, é isso mesmo. É isso mesmo.
A esposa manda um zap pro cara, mano, vamos parar de fazer daquele jeito lá que tá me incomodando. É isso, muito bom. Muito legal, Mônica. Queria agradecer, viu? Todo mundo que entrou. Muito legal. Agradecer a todo mundo, Marcão. Agradecer você por estar aí. Adorei. Não tenho muito o que falar, só que eu adorei e que a gente vai fazer isso mais vezes, então eu tô feliz por isso. Né? Vamos criar temas aí. A galera que tiver aí, que quiser sugerir algum tema para nós, pode sugerir. É isso mesmo. Né, Marcão? Estamos combinando aí de toda quinta-feira a gente está aqui no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, que aí todo mundo começa a ficar sabendo que tem live da Mônica Papo Reto, Mônica Batista e Marcão do programa Independência, a voz da recuperação. Legal. Isso mesmo. Então vamos despedindo, Mo, é isso, né? Tá bom, pessoal. A live é de 1 hora, tá, galera? Para também não ficar cansativo, gente. Né? À medida que for ficando legal, a gente vai aumentando depois. Um beijo. Beijo para todo mundo. Beijo para Tucá. Beijo, Mônica. Obrigado por tudo, viu, querido? Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval, do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval, do céu estrelado, do lindo pôr do sol. Hoje aprendi a viver um dia só de cada vez. É just for today. É just for today. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal. Gosta até de carnaval, de céu estrelado, do lindo pôr do sol. Hoje aprendi a viver um dia só de cada vez. É just for today. É just for today. E aí? Pense em quantas vezes o poder superior estava cuidando de você. Em um momento em que nada fazia sentido. Lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam, que a esperança era apenas uma velha lembrança. Se lembra de quando não haviam bons sentimentos dentro de você e tudo cheirava desgraça. O vazio era permanente, o fracasso, companhia inseparável, e não havia saída se não usar até morrer. Naquele momento onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca,
o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, talvez como nunca antes. Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal, gosta até de carnaval, de céu estrelado, do pôr do sol, pôr do sol, pôr do sol, Eu tava matando o cara errado, e esse cara é legal, esse cara é legal. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, essa foi então a live que a gente fez lá no Dependência Nunca Mais, papo reto com Mônica Batista. Queria agradecer muito a Mônica por essa oportunidade. Agora estaremos todas as quintas-feiras às 20 horas lá no Papo Reto com a Mônica Batista, Dependência Nunca Mais, ou então lá no programa Ponto Independência no Instagram. Hora a gente vai fazer no perfil dela, hora no nosso, enfim, né? A gente vai avisando pra vocês aí. Eu queria mandar um beijão pra minha amiga, minha companheira Andréia Frazão. Ô Andréia, falei que eu ia dar um salve aí pra você. A Andréia acompanha aí o programa Independência há muito tempo já. Tá sempre com a gente lá. Então um beijo no coração aí, Andréia, fica com Deus. E agora, no segundo bloco do programa Independência, você vai ouvir a partida sobre o segundo passo da companheira Dani, que aconteceu lá no Dia de Passos do Grupo Atibaia, evento aberto de NA. Então, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Independência de hoje. Eu me encontro limpa só por hoje, 27 anos, 7 meses e algumas 24 horas, tá? Eu só tenho que agradecer e dizer que assim, ó, apesar do tempo, né, parecer extenso, eu ainda fico nervosa cada vez que eu venho aqui na frente, né, porque eu vejo como uma responsabilidade e um compromisso muito grande, sabe?
tanto com o meu processo de recuperação, quanto daqueles que estão, sabe, nesse início, né, de caminhada. Então, assim, eu fui convidada para falar a respeito do segundo passo e sempre é bom, né, rever, né, toda essa literatura. Eu queria agradecer ao Ricardo, né, meu puta show, entendeu? A primeira, né, sabe, a explicação, assim, né, Gente, eu não sou carioca, sou manezinha, sou lá de Florianópolis, tá? O meu arrastar de voz, assim, já para explicar, né? Todo mundo me confunde. E eu também gosto muito da literatura de Narcóticos Anônimos. Eu acho que a melhor explicação está dentro dela. E cada vez que eu leio, eu tenho um despertar, uma releitura diferente daquilo que está escrito. Às vezes eu vejo alguns assim falando, mas eu já li, mas eu já vi, mas eu já sei. Eu falei, caramba, eu leio, para mim sempre é uma coisa nova. É sempre um negócio que está escrito que é diferente, que cai diferente. Né? É porque é o momento em que eu estou vivendo. Né? É um momento de aprendizagem, sabe? Eu vou dizer até que de curticeira, tá? Né? Porque para mim hoje, né, estar em recuperação é um privilégio, tá? E cara, é show. É show. Né? É muito bom. E aí que eu adoro o guia de passos. Adoro. Né? E ele fala assim, o primeiro passo nos despe das ilusões sobre a adicção. O segundo passo nos dá a esperança de recuperação. O segundo passo nos diz que o que descobrimos, né, sobre nossa adicção no primeiro passo não é o fim da história. Que a dor e a insanidade com as quais temos vivido são desnecessárias. Elas podem ser aliviadas com o tempo. Né? Então, é assim, eu tive muito receio com a prática do primeiro passo. Né? Apesar de ter chego na sala de NA, em Florianópolis, dia 12 de junho de 1995. E graças a Deus tinha companheiros que tinham feito parte da minha história de ativa e estavam lá para me receber. Então, como o companheiro que estava sentado ao meu lado ali se apresentou, né, falou da identificação dos pares, do quanto isso é importante para a gente nesse primeiro momento, saber que a história em que eu vivenciei, né, aquelas pessoas, né, vocês aqui, sabe, vivenciaram também, né, me faz me sentir acolhida, me faz me sentir pertencente a um ambiente, né, mesmo dentro de todo um processo de insanidade, né, de angústia, de dor, né, de saber aquilo que eu tinha feito, né, desesperador, na verdade, né, porque quando eu começo a perceber a minha impotência, né, a minha perda de controle, e eu já não sei mais para onde correr, vocês me apresentam o segundo passo. E o segundo passo vem para preencher todo aquele vazio, toda aquela dor, todo aquele desamparo, e faz com que eu amadureça, com que eu tenha possibilidade, sabe, de crescer com a programação, de desabrochar como ser humano, como uma idealização,
daquilo que um dia eu fui e que eu posso voltar a ser, né? Porque eu deixei de ser por um período, né, em função das substâncias, mas o fato de eu ter parado de usar drogas, né, e de ter começado com a programação de fato, me dá condições, sabe, de voltar a ser um ser humano assim que eu gosto de me apresentar aos outros, né? Então é assim, hoje, né, graças ao programa, eu posso dizer que eu sou uma mãe, eu posso dizer que eu sou uma avó, né, cara, que eu tenho bons amigos, que eu sou uma boa amiga, né? E isso é assim, quando, sabe, na ativa, né, ou num processo, é assim, adoecida ainda, porque realmente essa doença, ela é migratória e eu tenho que ficar sempre me observando, né, em vigília, porque ela é tinhosa, sabe? Ela de vez em quando, ela dá umas rasteiras, não é porque eu tenho tempo que eu tenho, que de vez em quando eu tenho que falar, botar a cabeça no travesseiro, falar que, sabe, falar assim, oh, volta, né? Põe no túmulo. Eu digo que assim, né, eu não sei se vocês assistiram, né, esses dias eu usei, cara, parece assim, aquele filme do Venom, sabe? Aquele desgraçado, de vez em quando ele aparece, e assim, o único jeito que eu aprendi de conviver com ele foi meio que doutrinar, sabe, o bicho. Falar assim, olha, tu não come a cabeça do outro ser humano, entendeu? Te alimenta de outra coisa, tá? Sabe? Pô, me dá uma chance. Porque o bicho vem com toda a força, né? Então é assim, é uma compreensão que eu tenho que começar a ter, né? É assim, foram anos e anos, né? É assim, sem crescimento, pulando etapas da minha vida até conhecer o programa de Narcóticos Anônimos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Eu sou a luz que brilha na escuridão. Não quero ser mais um no meio da multidão. Faço parte do exército do bem. Levamos a mensagem sem olhar a quem. Não tenho dúvida que sou um escolhido. Tantas insanidades já era pra eu ter morrido. Me arrependo dos meus erros e peço perdão. Confiando sempre em Deus, pois é de coração. Vou na humilde sem querer ser mais do que ninguém. Não carrego maldade pros meus irmãos, só quero o bem. Vou caminhando na fé, estou iluminado. Hoje eu posso dizer que eu sou um ser abençoado. Artilharia é pesada, essa é minha rima. Não quero mais perder meu tempo viajando na esquina. Agora sangue bom, se liga nesse som. Ver o milagre da vida é pra quem tem o dom. O dom de ver o brilho de uma lua cheia. O dom de crer que vale a pena CNA na veia. Prazer de ser feliz, é doce como mel. Deus está sempre do meu lado, mas tenho que ser fiel. Por onde eu ando, levo sempre a bandeira da paz. Só por hoje eu digo, droga nunca mais. Maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes, correndo pelo certo, mostrando atitude. E é por isso que eu vou permanecer de pé. O mais será revelado e nisso eu tenho fé. Peça a Deus que remova os meus defeitos.
buscando a minha melhora, pois eu sou perfeito. Continuo fazendo diariamente a minha parte. Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte que me mostrou o caminho a percorrer. Seguindo a programação, sei que nunca vou perder. Sempre no final do dia vejo as minhas falhas, pois cada dia que nasce é uma nova batalha. E é preciso ser forte para não desistir. Na minha vida agora, só penso em construir. Nesse jogo da vida eu sou um campeão. Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação. Essa parte agora que eu vou cantar é homenagem ao meu amigo Paulinho, que fez a letra, mas já se foi, infelizmente. Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão. Tamo junto. Já cansei de sofrer, já cansei de perder. Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer. Vou levando a mensagem na maior satisfação, buscando todo dia minha recuperação. E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado. Junto comigo é uma pá de aliado, companheiros verdadeiros trabalhando os 12 passos. Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado. Graças a Deus, né, velho? Hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi. Recém-chegada é uma pessoa importante, me mostra que devo ir mais adiante. Na sala eu chego e os companheiros me abraçam. Não julgo quem sou, nem que eu fiz no meu passado. Passado é passado, não posso mais voltar atrás. Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz. Que sou capaz. Que sou capaz. Eu também parei com 26 anos, né? Eu conheci a Irmandade com 26 anos, eu já tinha tido 3 casamentos, eu já estava, né, com 2 filhos na época, né? Depois eu tive a terceira, sabe? Depois, né, eu continuei lá no loucura, né, que é uma outra adicção, eu continuei me casando algumas vezes, entendeu? É migratório o negócio, né? Cebola descasca e aí tu vai descobrindo, né? E foi com pouco tempo atrás que assim, ó, que através de, né, do mentor, que ele falou, e aí, agora vamos organizar essa tua, né, parte afetiva, entendeu? Vamos te conhecer um pouco melhor, né? Vamos, né, ter um pouco de amor próprio, né? Antes de sair dizendo que tu ama todo mundo, porque ainda era aquela coisa impulsiva e imediatista que eu colocava a carroça na frente dos bois, né? Então é assim, eu nunca tinha namorado na minha vida, né? Eu casava e daí depois eu me separava. Os relacionamentos começaram a ficar cada vez mais curtos, né? Porque assim, vai para 6 anos, aí de 6 passa para 3, de 3 passa para 1, de 1 passa para 6 meses, de 6 passa para 4. Aí, cara, não tem, entendeu? E assim, eu não faço só mal para mim, eu acabo fazendo mal para o outro também, né? Então essas percepções eu tenho que ter, eu tenho que começar a ter para começar a crescer, para passar alguma coisa, né, de positivo, sabe? E assim, quando se fala de segundo passo, né, eu gosto de desmistificar um pouco, porque fala muito a respeito de cometer o mesmo erro esperando o resultado diferente, né? E nada mais é, também, ele está totalmente interligado ao primeiro. Porque eu continuo arrumando, sabe? Eu ainda fico num processo de contemplação, de ambivalência. Eu fico arrumando mecanismos de defesa, né, que está lá no primeiro, né? Eu fico justificando, racionalizando, mas é a mesma coisa, vai dar na mesma coisa.
eu vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Só com desculpas diferentes, desculpas mais refinadas, porque eu tô, né? Agora eu tô limpa. Se eu tô limpa, eu posso, né? E aí, né? São esses detalhes, né? São essas coisas, assim, que nos fazem, sabe? Se bem que eu falo assim, né? Tem gente que fala que recaída é volta ao uso, parará, parará, parará. Eu, pra mim, recaída, gente, foi cada vez, entendeu? Que eu tive que retornar, né? Eu entrei dentro de um ciclo desse, eu fui engolida por esse tsunami da adicção, né? E alguém teve que, sabe, com muito esforço me resgatar. Porque eu sou a rebeldezinha sem causa, a teimosinha. Eu falo que o que mata a gente não é a nossa doença, cara. O que mata a gente é a teimosia, entendeu? São os defeitos de caráter que a gente não trabalha, né? Que a gente vai sendo engolido por eles, né? O Venom vem, faz o que quer e o que não quer, e aí acontece esse tipo de situação. E aí a gente, né, graças ao contato, ao comprometimento, né, as constantes voltas aqui na sala, as amizades que a gente faz, o povo não deixa a gente em paz, entendeu? E isso é legal, porque eles passam em casa, eles ligam perguntando, né? E aí, por que tu tá longe? O que tá acontecendo contigo? O que tu tá fazendo agora? Né? Oh, vamos fazer um churrasco, vamos comer um pão, vamos não sei o quê, vamos bababá. E aí tu sente aquela energia de novo, né? Aquela vibração gostosa. Primeiro tu reclama, tu sente raiva, os caras não me deixam em paz, né? Depois tu vê que, porra, jogaram mais uma boia, cara. Não escolhe a cor, entendeu? Vai, te joga nela, te abraça, porque, né? Porque tá pegando fogo e assim, ó, esse PS te deu mais uma chance, meu. Né? Manda ver, entendeu? Te agarra nos caras. Né? Eu tive essa bênção na minha vida. Eu digo que no começo da minha recuperação eu era uma pessoa extremamente chata, mimada, fútil, sabe? Vocês tiveram uma paciência comigo, eu fui carregada no colo, eu não sei se eu teria essa paciência hoje. Sabe, porque eu tenho vontade de vez em quando, né, de afogar uns na piscina. Ainda bem que a diferença entre vontade e necessidade. Calma, não tem necessidade, é só a minha vontade. Já vai passar, respira. Sai de cena. Porque tem horas que tu tem que sair de cena, né? Porque senão tu comete um ato que tu fala, ai meu Deus, podia ter ficado quieta. Mas é assim, né? Então é assim, o segundo passo, na verdade, ele não tem característica nenhuma religiosa, né? E esse livro, ele deixa isso tudo muito claro. Apesar das confusões, eu fui uma que fiz essa confusão. Pô, mas os caras já estão me empurrando goela abaixo, um negócio aí de Deus e poder superior, entendeu? Se o cara fosse tão bom assim, por que ele já não me resgatou antes, né? Já não tinha mostrado antes esse caminho? Eu cheguei, cara, é assim, ó, que... Não posso falar esse palavrão. Que o meu rabo não passava uma agulha, cara, quando eu cheguei na sala de NA. Porque eu falei assim, cara, é psiquiatria, entendeu? Os caras é camisa de força, os caras vão me segurar, estão me dando, né? Porque eu tinha a noção exata do que eu tinha feito. E eu sabia que se por engano eu passasse por uma psiquiatria, por um manicômio, e a porta abrisse, entendeu? Os caras me pegavam e eu merecia estar lá dentro.
uma coisa de merecimento, meu, porque era tanta loucura, eu fazia tanta atrocidade comigo e com os outros, entendeu? Naquela viagem maluca, né, que fica na cabeça da gente, meu, que falar assim, ó, reconhecer a insanidade para mim e a perda de controle foi o menor dos problemas, sabe? Então é assim, por isso eu me senti tão acolhida e tão pertencente, né, a esse grupo de pessoas, porque eu senti em vocês de coração a verdade sendo falada, né? Não, eu não estou falando daquela guerra de ego, né? De, sabe, porque eu fui pá. Eu não estou falando isso, entendeu? Porque eu fiz tá. Não é isso, meu. É da dor. Entendeu? É da dor de dar um filho, cara, de escrever, porque eu precisava usar droga, escrever num guardanapo, entendeu? Para o pai ficar com ele. Pode ficar, me deixa só sair daqui de perto e usar. Então é assim, quem está aqui dentro está pela dor, meu, está pela angústia, está pelo sofrimento que passou, não está pelo prazer que a droga dava, entendeu? Né? Até a droga é assim, eu digo que não dá prazer nenhum, cara. O que dá é aquela sensação que tem que vir, porque é tanta angústia, meu, que se eu não me sentir, sabe, grandiosa, poderosa, né, eu cometo suicídio. Né? São essas sensações que aquela porcaria me traz, né, e que por um tempo foi necessário, porque provavelmente eu não estaria aqui para falar hoje, né, que me deu tempo de chegar aqui, né? Mas é assim, graças a Deus eu perdi a vontade de usar, entendeu? Né? O que eu tenho que tomar cuidado é com essa química cerebral que ainda de vez em quando, né, em função do meu ego, ainda me dá essas sensações assim, que eu nem preciso da droga para me sentir grande, entendeu? Eu, de vez em quando eu tenho que saber, baixa tua bola, cara, tu é só mais uma. Sabe? Olha a tua caminhada, né? Fica aí, sabe? É feio falar as coisas que tu fizesse. Não é bonito. Dói. E assim, quando se fala, né, em quebrar esse estigma religioso, né? E eu sei que algumas pessoas necessariamente precisam disso, né? Para conseguir esse suporte, porque precisa-se desse suporte até para conseguir na caminhada dos próximos passos. Eu falo, assim, eu vim com duas características religiosas, né, me sentindo abandonada por todas elas, em muito conflito, justificando e culpabilizando também elas, né, em função da minha vida, do que tinha acontecido, porque a gente sempre tenta... É o externo, nunca é o interno, então o culpado é o outro, é o meio, é o pai, é a mãe, é o tio, é o marido, é a avó, é o filho que eu não estava preparada para ter, sabe? Então são todas essas coisas, né? Menos, assim, a falta de preparo que eu tive para viver, né? E a junção com a droga que deu aquele... que eu achei que estava vivendo, que estava, né? Que estava,
me sobressaindo na vida, né? Porque a gente fica com umas ideias assim, é por ilusão, né? É que nem eu digo, conversa de bar, né, cara? Eu nunca vi tanto negócio ser aberto em bar, né? Em questão de 2 horas. E são uns negócios grandes, entendeu? Que se desse continuidade, vai saber se não gerava lucro depois. Né? Mas puta, abre escuna, não, porque daí o escritório, porque não sei o quê, e o cotovelo lá, né? E daí vai, não sei o que, aquela correria toda. Tudo acaba na ressaca, né? Na angústia do dia seguinte, no desespero, entendeu? E na próxima dose para conseguir segurar toda aquela onda, porque depois do negócio aberto, já fechado numa confusão, já teve briga de mão, entendeu? Porque os sócios não se acertaram lá mesmo, né? Eles já dividiram o lucro errado antes de... conversa. Quem já não viveu isso, né? E aí aqui tem uma coisa também que no segundo passo fala muito em relação à esperança. A esperança que vocês me dão, né? Que vocês me trazem em relação a esse processo todo de benefícios na minha vida e de sanidade, né? De sanidade. Obrigado, Bill e Bob. Obrigado, meu poder superior. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Eu precisava encontrar esse lugar. Tava cansado de chorar e de sofrer. Não suportava mais viver na solidão. Só tinha amigos, entre aspas, pra beber. Eu não sabia que era o primeiro gole. Chorando muito eu tive que admitir que eu perdi o controle da minha vida. Ai meu Deus, como eu sofri. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem pra modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Chegando aqui eu tive logo um despertar e conheci o meu poder superior. Essa partilha de ouvir e de falar, levado a sério faz o fraco um vencedor. Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir, a mente abrindo foi saindo o meu tédio. Um companheiro me falou que na partilha estava o meu remédio. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Iluminados por Deus, Bill e Bob, determinados cumpriram essa missão. A Irmandade existe no mundo inteiro, salvando vida, resgatando cidadão. Aos meus antigos o meu agradecimento, aos ingressantes deixo aqui o meu recado. Se o seu caso é beber, problema é seu, mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Eu precisava encontrar esse lugar. Tava cansado de chorar e de sofrer. Não suportava mais viver na solidão. Só tinha amigos, entre aspas, pra beber. Eu não sabia que era o primeiro gole. Chorando muito eu tive que admitir que eu perdi o controle da minha vida. Ai meu Deus, como eu sofri. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem pra modificar aquelas que eu posso.
Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Chegando aqui eu tive logo um despertar e conheci o meu poder superior. Essa partilha de ouvir e de falar, levado a sério faz o fraco um vencedor. Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir, a mente abrindo foi saindo o meu tédio. Um companheiro me falou que na partilha estava o meu remédio. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Iluminados por Deus, Bill e Bob, determinados cumpriram essa missão. A Irmandade existe no mundo inteiro, salvando vida, resgatando cidadão. Aos meus antigos o meu agradecimento, aos ingressantes deixo aqui o meu recado. Se o seu caso é beber, problema é seu, mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras, meu Senhor. As coisas que eu não posso modificar, e coragem pra modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Uma das outras. Só por hoje. Dia 30 de novembro de 2 anos atrás, eu passei por um acidente que uma mulher lá em Floripa, eu tinha acabado de chegar aqui em Atibaia. Eu estava lá com a minha família, em Florianópolis. Passei os últimos dias de vida do meu filho com ele. Quando eu cheguei aqui, eu tive a notícia que ele estava morto. Num acidente de carro, que uma mulher de carro pressionou ele contra uma árvore e foi fulminante. Se não fosse vocês, se não fosse a fé no meu poder superior, entendeu? E mesmo assim, com muita dificuldade, porque eu tive que pensar inúmeras vezes, porque veio o processo obsessivo, né, de pensamentos insanos o tempo todo, né, e ficou entre aquela ambivalência que é natural, né, que eu falava, eu preciso cuidar das 2 filhas que eu tenho, minha filha está grávida de 6 meses, a ligação que eles têm é imensa. Eu não posso deixar com que nada aconteça com elas. Eu tenho um neto que é afilhado dele, que ama esse tio de paixão, que perdeu também, minha família inteira perdeu. Então, assim, ao mesmo tempo que eu pensava em matar, eu falava assim, mas eu tenho um programa e eu preciso cuidar. Hoje eu posso cuidar. Hoje eu tenho condições de oferecer isso para minha família. E assim, em todos os momentos de dificuldades da minha vida, e eu falo dificuldade, eu não falo em nhenhenhê, tá? Eu falo dificuldade como assim, quando a minha filha, quando eu estava com 2 anos limpa, que ela ficou entre a vida e a morte, a minha mais nova, numa UTI neonatal, e vocês pararam um ônibus, tá? Vindo de tudo quanto era lugar do Brasil, para fazer a oração da serenidade comigo, na porta do hospital infantil lá em Florianópolis,
antes de ir para a convenção que tinha lá, vocês pararam para fazer a oração e para me dar força. Então é assim, essa irmandade, ela não é brincadeira, gente. Se isso aqui não é poder superior, o poder que realmente funciona, entendeu? Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Porque não é assim, tudo bem, eu não estou querendo minimizar a dor de cada um, de um estágio ou de outro na vida, entendeu? Porque tudo é dor. E depende do estado, do processo, da maturidade de cada um, que vai sentir aquilo da maneira como vai sentir. Mas tem para quem recorrer ajuda, gente. Tem para quem pedir. Sabe, as pessoas, a gente fica próximo um do outro aqui dentro. Essa sala tá cheia hoje. Tá até demais, né? O Joca quase que fechou o portão lá. Para de entrar. Então, gente, é assim, ó. Eu falo isso porque, assim, eu não tive processo de internação, eu fui recebida por vocês dentro da sala. Não era uma psiquiatria, não tinha camisa de força. Tinha 4 malucos que me conheciam, que um até fiz de conta que, sabe, tipo assim, esse aí eu não lembro. Tinha feito merda e a gente fica com vergonha e se esconde, né? Aí eu falei assim, conheço mesmo? Será? Não. Não, porque tu fica toda, ai meu Deus, o que será que eu fiz com ele, né? Porque tem horas assim, cara, tu usa tanto que tu perde a consciência, meu. Tu não lembra, entendeu? A única coisa que resta é o sentimento de vergonha. Tipo assim, quem sabe a memória vai voltar aos poucos, tomara que não tenha sido tão ruim. Já que ele me abraçou, né, e falou, tamo junto, vou, né, vamos junto, eu vou junto. E eu vou dizer pra vocês assim, ó, que foram os melhores momentos da minha vida, e tem sido até hoje, né, porque o prazer de estar em recuperação, né, me dá a oportunidade de vivenciar cada momento desse, irmão. De ter foco, sabe, no agora, no aqui e no agora. De estar aqui, não estar só me ouvindo, mas estar vendo cada um de vocês. Né, de poder ter e deixar com que vocês tenham essa participação na minha vida também. De que vocês saibam quem eu sou e de conhecer cada um de vocês, porque eu não vou pegar só a do Ricardo, eu vou ficar para assistir as outras também. Então, e daqui a pouco também eu vou tomar café e aí, quem sabe, a gente dá uma risada, conta um pouquinho, fala um pouquinho, conhece mais um pouquinho de cada um. Caraca, meu, segurança. O Ricardo tomou meu tempo, então. Vamos lá. E aqui diz assim, ó, insanidade é a perda da nossa perspectiva e do senso de limite. Gente, eu tenho que ter isso claro, eu perdi o limite, entendeu? Eu passei do limite. Eu não sou especial, o Ricardo falou. Sabe, o egocentrismo faz com que eu me sinta especial. Eu não sou. Tudo bem, eu sou um membro produtivo, eu tô aqui com vocês, eu sou só mais uma. Legal que eu consegui parar de usar drogas, que eu tô no programa, sabe? Mas é com humildade, é com honestidade. Sabendo quem eu sou e aquilo que eu quero continuar sendo, crescendo, estudando, sabe?
sendo uma pessoa melhor, uma avó melhor. Agora, dia 10 de fevereiro, eu tô lá em Floripa, porque a minha neta faz 2 anos. Pô, curti, entendeu? E assim, ó, e não é por causa dos erros que eu tenho que abandonar o programa. Não é por causa disso, gente. Sabe? É aprender que errar é humano, cara. E que eu posso corrigir eles. Eu só não posso deixar com que o ego, sabe, infle. E eu pare de ver que aquilo foi um erro, que eu posso, sabe, que eu não... Ah, não, pra que consertar? Pra que pedir desculpa? Pra que fazer uma reparação? Faz, meu. Faz, vai se sentir mais leve, mais solto. Sabe, vai se sentir melhor consigo mesmo. Aproveita o que a Irmandade dá. Aproveita com a prática dos passos, com esse guia de passos. Estuda, senta, sabe, reflete a respeito de tudo que está sendo perguntado. Não entende a pergunta? Cara, sabe quantas vezes eu menti para mim mesmo respondendo isso aqui? Vocês têm ideia? Gente, aí eu ia ler pro meu padrinho. Eu falava assim, cara, começou cara de pau, bicho. Por que eu escrevi isso? Com tanta, sabe, ênfase ainda. Eu falei, cara, eu mesmo tô vendo a mentira ali. Sabe por que eu diminuí tanto? Ou por que, sabe, eu resolvi maximizar, florear? Pra quê? Pra me sentir mais importante, pra me sentir, sabe, inferior, como eu sempre costumava me sentir. Para, bicho! É assim, ó, tu é bonita pelo que tu és hoje, pela construção que tu tem, pela identidade que tu formou, meu. Sabe, é isso que vocês precisam, sabe, é se dar conta, meu, é da beleza que vocês têm. Não é fácil, meu, manter, sabe, não é fácil ficar nessa caminhada por um período longo, mas é assim, é possível e vocês vão cada vez mais se sentirem, sabe, vocês vão, sabe, o mais será revelado, meu. Sabe, e só para finalizar mesmo, eu vou ler, porque assim, eu fui perguntar logo de começo, que eu sou curiosa, logo de começo pro cara lá na sala que tava um tempo limpo, me fala aí esse negócio de segundo passo, cara, quem que é esse poder superior, não sei o que, Aí ele falou, vem cá, tu sabe por que a cabra caga redondo? Aí eu falei, cara, mas que tipo de resposta é essa? Que merda é essa? Aí eu falei, fiz de conta, que aceitei a resposta. Fiquei puta. Aí eu falei, quer saber, meu? Eu vou continuar voltando na sala, entendeu? E deixa que eu descubro quem que é esse cara. Porque falaram que ele é amoroso, ele é carinhoso, entendeu? Ele cuida de mim, não precisa ter, sabe, nenhum nome, pá, não sei o quê. Eu só tenho que acreditar e, às vezes, fazer de conta. Fazer de conta já é um começo. Aí eu falei, então, vamos de pouco aos poucos, que aos poucos, porque tudo aqui é um processo, meu, eu vou
eu vou conhecendo. E aí, para fechar mesmo, eu vou dizer que eu achei tão bonita essa parte aqui desse passo. Um poder maior do que nós. Neste passo, não precisamos ter ideias específicas quanto à natureza ou identidade do poder superior. Esse entendimento virá depois. O mais importante no segundo passo é desenvolver uma compreensão que possa nos ajudar. Não estamos preocupados com a elegância teológica ou a fidelidade doutrinária. Só queremos algo que funcione, tá? A gente só quer isso, meu. Tem coisa, assim, ó, mais concreta do que uma pessoa que não conseguia ficar 3 segundos sem usar droga, meu. Entrar nessa sala, sabe? E conseguir ficar um dia até a próxima reunião. Cara, se isso não é poder superior, eu não sei mais o que é. Porque eu fui uma dessas pessoas. Cara, eu fiquei ansiosa, não era pela próxima dose. É pela, sabe? Foi pela próxima reunião no dia 13, cara. Eu fiquei assim, extasiada, meu. Eu queria estar com vocês, entendeu? Porque eu achei que ali, né, eu ia finalmente conseguir, sabe, parar de usar, meu. Porque inúmeras vezes eu tinha prometido para mim mesmo, né, que eu ia parar e eu não conseguia parar sozinha, não. Eu não conseguia. E com vocês eu consegui. Eu vi mulheres, sabe, se formando, mulheres bonitas, né, mulheres, sabe, homens, né, cara, com toda a luta, com todo o crescimento, sendo maridos exemplares, pais. Meu, é tanta história, meu, que é bonito demais, entendeu? É bonito demais a experiência, né? A experiência que a gente tem, né? A experiência que vocês têm, sabe? De crescimento. Muitas vezes isso se aplaca por causa do tempo, né? Vocês esquecem, ou a gente esquece de determinada coisa. A gente não pode esquecer, cara, esse é o nosso maior tesouro, entendeu? Do buraco que eu saí, né, e de quem eu sou hoje, tá? Eu queria agradecer demais a vocês, né? Muito obrigado, sabe? Eu espero, né? Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá? Obrigada, gente. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.